Fala galera, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre o dia do mini índices, né? Mini índice. Não vou falar sobre outro ativo, né? Nem fazer as correlações. É, Vou falar sobre a estrutura do mini índice do dia de hoje, né? Vamos entender um pouco como foi esse dia dele, né? Hoje a gente teve uma alta bem legal, né? Vamos falar um pouco sobre estruturas, né? E eu vou mostrar a operação que eu fiz para vocês aqui nele hoje. Inicialmente, né? A gente tem o índice abrindo aqui na zona, né? Zona bem interessante. Por que que acontece nessa zona aqui, ó? A gente tem, além dessa zona onde ele está abrindo, formando um spring, né? A gente tem ele vindo buscar também uma região de volume, né? E uma região de frequência, né? Inicialmente, se eu pegar a um volume profile, vou pegar aqui, ó, o volume profile da região geral aqui, ó. É só inicialmente, né? Vou pegar o volume dessa pernada aqui até este momento, né? Aqui a gente vai entender que nessa zona aqui a gente tem o volume. Essa região de volume onde encontra essa POC, né? A POC desse movimento todo geral. Aqui em cima desse movimento geral, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar só essa zona aqui, só para entender ela, e vou isolar aqui. Olha, novamente a gente encontrou que essa zona aqui, ó, é a zona de qual dentro dessa pernada toda é a que tem mais volume, né? Volume. Então, vou pegar agora, então, somente essa zona aqui, ó. Dentro dessa zona a gente vai ver o que? Olha, a gente tem aqui uma VAL, né? É uma VH, desculpa. Então, dentro dessa VH, a gente tem uma regiãozinha importante, né? Onde o preço ele não conseguiu vir nem na abertura, vir buscar a POC. Então, a gente tem uma zona de proteção muito interessante, né? É, o preço ele tinha essa zona aqui, ó, que a gente entendeu que essa região era a região onde a qual tinha mais volume, né? Tinha um volume bem maior, bem mais pesado e que teria uma possibilidade de travar o preço, né? Rompendo essa zona aqui, ó, possivelmente esse preço ele poderia acelerar, né? E vir buscar o preço lá embaixo, né? Minhas próximas regiões de volume, né? Uma outra região de volume que eu tinha que o preço vir buscar, né? Eu vou pegar essa minha volta em V, né? Só para mim entender essas condições de volume aqui, né? Era, ó, primeira zona. Logo em seguida eu tinha lá embaixo, né? Então possivelmente o preço ele poderia sim, se a gente ó, viesse a romper essa zona, né? Vir buscar essa próxima zona, essa próxima região, né? Funcionando como magneto de liquidez, né? Onde esses caras acabariam consumindo bastante lote. Enfim, eu converso para outra hora. Então, olhando aqui, ó, então, o que que veio acontecendo, eu vou pegar agora, vamos entender se a gente teve alguma estrutura, né? Que ontem o dia foi bem chato, né? O dia de ontem foi bem chato, foi essa zona aqui, né? Não ia para cima, não ia para baixo, né? Eu fiz uma compra aqui ontem, deixa eu ver. Sei que eu entrei mais ou menos nessas zonas aqui, ó. Nessas zonas aqui, saí mais ou menos por aqui, depois comprei novamente e segurei esse preço até essas regiões, né? Então, ontem deu um pouco mais de 700 pontos aqui dentro desse índice. Vou pegar aqui agora a minha zona de frequência, né? A minha frequência, eu vou estar utilizando a maior correção ó, dentro dessa região. Vou encarar que isso aqui é um clímax, um AR, um STI, essa zona aqui, né? Então, vou acabar pegando aqui, ó. Cadê minha frequência? Vou pegar essa regiãozinha aqui, ó. Então, dentro dessa região, vou projetar aqui para baixo, né? E a gente vê que essa zona, essa região, ela bate com quem? Ela bate com a minha região de POC ali embaixo, né? E aqui a gente, bem na região de 50% dessa projeçãozinha aqui, ó, de frequência, baseada nessa zona, eu encontro quem? Eu encontro o meu preço acumulando aqui em cima, não tendo força suficiente para vir buscar abaixo. Porque essa zona aqui, ó, é a zona onde a qual tem a VAL. É uma zona onde tem a VAL e tem a minha frequência, né? Então, olha aqui, ó, tem uma zona bem recheada. E o preço ele começa a fazer o quê? Ele começa a acumular nesta região, né? Então, eu vou colocar aqui, já está no gráfico de 1 minuto, né? Então, observando aqui, né? Vamos pegar aqui a estrutura, né? Então, a gente tem aqui, ó, um clímax, um AR, um ST fase A de mercado, né? Tentativa de fazer um ST da fase B. O preço ele rompe essa zona aqui. Eu vou colocar aqui esse cara todo aqui, ele é um A, né? Já fazendo só uma simplificação. Então, logo o preço ele vem fazendo essa regiãozinha de teste. O preço ele tentou ganhar essa zona aqui em cima, ele não conseguiu. Quando ele não conseguiu ganhar essa zona, porque a gente tinha essa região de volume passando aqui, né? A gente tinha essa regiãozinha de volume passando aqui e o preço ele não consegue ganhar ela, né? Essa zona aqui, logo que o preço ele não consegue ganhar essa zona, a gente tem o quê? A gente tem um preço, ele vindo uma vez, duas vezes testando, ele sendo absorvido, o preço ele vem ter que fazer o quê? Ele vem capturar, ele tem que vir capturar a liquidez lá embaixo. Na hora que capturou essa liquidez aqui, logo na abertura do mercado, né? Fazendo agora
esse Spring aqui, né? A gente tem o Spring, teste do Spring e uma continuação, né, dessa região, né? Fazendo o quê? Fazendo uma região de SOS, né? SOS. E aqui acaba entrando o quê? Acaba entrando os stop da galera, né? Então a galera corrige, volta até essa aqui. Então, por volta dessa regiãozinha aqui foi onde eu fiz a minha primeira entrada do dia, né? Então eu acabei comprando aqui, né? Imaginando que a gente teria o quê? Uma continuação desse movimento, né? Especulando que isso aqui seria que o nosso SOS, né? Mas a gente teve também a questão do fluxo, né? O que me deu condições foi o fluxo e as interoperabilidades, né? As correlações que eu faço, né? Com os setores, né, como o setor de materiais básicos, o setor de energia, o setor de consumo, o setor financeiro. Então, juntamente fazendo a correlação com Petro, Vale, o fluxo de Petro, Vale, índice e dólar, né, isso corrobora muito para minha análise do meu dia. Né? Então, logo quando ele começou a fazer isso aqui, ó, ele começou a rejeitar bastante, né, montando essa estrutura aqui ó, de parado pelo preço, o clímax, um AR, um ST, fase, de mercado, fez aqui um ST da fase B, né? Logo, ele tentou fazer aqui uma tentativa de fazer um A, né? Nessa estrutura nova sendo formada aqui embaixo, né? Então aqui ele já deixou essa zona, né? Ele veio limpar aqui, ó. Quando ele limpou, o preço ele não conseguiu jamais trabalhar abaixo dessa zona onde a qual eles montaram uma posição, né? Aqui, ó, aqui a gente tem toda uma posição montada, então eles compraram bastante aqui nessa zona. Vou pegar agora isolado somente essa região. Essa região, então, me dá o quê? Me dá uma região onde a qual a POC ela estava inserida. Então, vamos pegar agora uma zona, né? E em cima dessa zona, ele já deixou o quê? Já deixou para trás, montando outra nova estruturazinha pequenininha aqui, ó. Se você reparar, a gente tem aqui, ó, um aparato no meu preço, um clímax, um AR, um ST, faz de mercado. O preço ele tenta fazer aqui um A, ele falha, né? Log faz aqui um ST da fase B. Aqui a gente tem um Spring, né? O que a gente tem um teste do Spring, SOS, e aqui a gente tem o quê? Um LPS, né? Logo que a gente tem esse LPS, eu acabei entrando por volta dessas zonas aqui, ó. E o preço ele acabou andando, né? Mas o que me ajudou bastante na entrada desse movimento foi o fluxo, né? Eu vou mostrar aqui dentro do Telegram qual foi essa operação onde eu estou falando, né? São aqui é o grupo da minha mentoria, né? Aqui são as correlações que eu vou vendo durante o dia, né? Opa, não deu para ver aqui direitinho. Mas aqui, ó, essa aqui foi minha região de entrada, né? Não sei o que está acontecendo aqui no meu computador, quando eu tô abrindo a imagem, ele tá ficando preto. Achei alguma coisa, um problema. Mas só que minha região de entrada, ela foi aqui nessa zona, né? Eu entrei com um lotezinho aqui, depois eu entrei com mais outro, e mais acima eu entrei com mais outro. Fiquei com 3 contratos aqui, né? Como estou voltando a operar o índice por agora, né? Então, estou preferindo ficar um pouco mais leve, né? Logo em seguida, né? Eu acabei entrando com mais um, aí o médio ele vai subindo, né? Então, e acabei continuando carregando essa posição, né? Então, a gente tinha bastante fluxo aqui, né? Então, estava bem tranquilo, né? Bem tranquilo em relação a essa posição, né? Então, voltando lá em cima, ainda mais que a gente tinha outros correlacionadores de mercado, né? Ajudando a essa leitura, né? Ser validada. Então, logo que o preço ele começou a andar, né? Eu acabei segurando essa posição, voltei, não. Quando o preço ele volta para essa região, eu continuo segurando ela, né? E quando ele vem aqui, ó, fazer essa estrutura acima dessa região, o que que acontece aqui, ó, né? A gente tem um preço ele voltando a essas mínimas, né? Eu vou pegar aqui um volume profile dessa zona aqui, né? Dentro do volume profile eu tenho o quê? Eu tenho que aqui eu tenho uma região importante de volume. Olha isso aqui, ó. Eu tenho essa zona aqui, né? E o preço ele acaba ficando em cima dela, né? Quando eu vejo isso aqui e rolando bastante absorção, né? Já tentando engolir essa barra aqui, ó. E o preço ele não tendo o quê? Não tendo oferta suficiente para vir abaixo dessa zona, eu já, pô, eu fico mais tranquilo. Eu até pensei, pô, vou realizar a posição para não ficar com prejuízo, né? Mas só que quando eu comecei a observar essa característica de mercado, ainda mais tem nessa regiãozinha de volta em V aqui, onde a galera compra bastante. Ó, aí você repara, ó, bastante compra, bastante compra, bastante compra. Médio, isso aqui é um médio, né? Formado. Então a gente tem toda uma estrutura legal sendo formada aqui, né? Dentro dessa região. Então temos aqui uma parapinal, um clímax. Logo que a gente monta uma estrutura à parte, né? À parte, bem à parte mesmo, né? E aí, imaginei, possivelmente, o que esses players vão fazer, né? Eles vão fazer aqui um checkout aqui no fundo e vão começar a formar outra estrutura aqui acima, dito e feito, né? Geralmente eles gostam muito de fazer essa pegadinha. Eles vêm testar uma região de volume, deixam a região de exaustão vendedora, né? E o preço ele volta forte, ele começa a fazer o quê? Ele começa a acumular novamente, fazendo que uma região de parada determinado preço, logo ele faz que um clímax, aí você, eu vou forçar um pouquinho aqui, né, clímax, um AR, um ST, fase de mercado, né, clímax, ok, então vou mostrar aqui, ó. Clímax, AR, ST, fase de mercado, aqui ele faz um A, aqui a gente tem a tentativa de fazer aqui
um Spring barra LPS, vou caracterizar isso aqui como LPS, e o preço ele volta a essa regiãozinha aqui, né, montando outro LPS e montando uma estrutura. Só que o mais importante não é nem pensar, observar a estrutura, é observar onde que ele está trabalhando. Ele está trabalhando acima dessa zona e acima dessa zona onde a qual esses preços não teve interesse de trabalhar, né? Então, se eu pegar essa regiãozinha aqui agora, ó, vou pegar isso aqui e vou traçar minha região de volume. Olha isso aqui, ó. Eu tenho o quê? A minha. Opa, você pega aqui, ó. A minha POC tá lá embaixo e a minha outra região já tá aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, uma zona para esse preço trabalhar, ó. E o preço não consegue vir nem buscar essa zona anterior. Agora, se eu pegar isso aqui isolado, só essa região aqui, ó, até aqui, ó, eu encontro quem? Eu encontro que eu tenho a POC e a VA, ó, a POC e a VAH nessa zona. E o preço faz o quê? O preço vem trabalhar aqui nessa região. Por que o preço para aqui, ó? Porque que a gente tem essa regiãozinha aqui anterior que marca o quê? Marca essa parada inicial desse preço. Fala assim, olha, aqui você não consegue passar reto direto. O que você tem que fazer? Pô, cara, você vai ter que acumular, né? Isso é o preço falando assim, ó, acumula, vê se ainda tem oferta lá embaixo, vê se tem alguém querendo negociar, não tem ninguém querendo negociar, deixa o máximo de lote aqui da galera vendendo, deixa o máximo de lote para quando você decidir subir, você acabar levando um stopzinho da galera e logo o preço começa a trabalhar em cima dessa região e assim a gente tem essa continuação do mercado. Eu queria mostrar aqui para vocês hoje a questão do fluxo aqui, o meu computador deu um PT aqui que acabou fechando o meu bookmap, né? E só estou com o footprint. Mas enfim, né? Não vou mostrar aqui o footprint. Só queria mostrar essa análise para vocês, né? De regiões, né? Você entender, né? Onde que você está, né? Ó, o engraçado, ó. Vou pegar aqui minha região de volume total dessa região, ó. Vou pegar aqui, ó. Até este momento. Olha o que a gente tem aqui nessa zona. A gente encontra essa minha região de volume. Olha onde que o preço tem que ficar acima. Por que ele teria que ficar acima disso aqui, ó? Logo, por quê? Porque aqui temos no fundo o nosso AR. Isso aqui é muito importante às vezes para o preço, né? Então, logo o preço ele fica acima da minha região de volume, não consegue voltar abaixo disso aqui, né? Voltando muito abaixo às vezes, poderia dar uma condição da galera começar a querer ficar vendida, né? Isso aqui não seria legal para esse vendedor, para esse comprador que estava comprando em fundo, né? E assim ele teria possivelmente gastar um pouco mais de dinheiro para montar a sua posição. Então é mais fácil você fazer o quê? Ele continuar. Logo que nessa região também acaba entrando muito stop, né? Os caras, como esse cara estava vendido aqui nessa zona, né? E não tem continuação do movimento vendido deles, acaba rolando um efeito contrário ao preço. Muito player saindo de posição, né? E acaba acelerando. Você pode reparar que o fluxo dessa regiãozinha aqui, ó, ou a forma que esse gráfico ele andou aqui é muito diferente da região de ontem, né? Porque aqui a gente teve o quê? A gente teve um impulsionamento por muito stop aqui nessa zona, né? Falando assim, rapidão, né? Ontem na história, foi o que? Do ano praticamente, uns dias que menos teve volatilidade, né, cara? Olha, vou só colocar aqui rapidão, o S500. Foi uns dias que menos teve volatilidade, cara, no ano. Você vê aqui a máxima e a mínima entre o S&P, cara. Olha isso aqui no dia de ontem, fazendo o quê? 16 pontos, 17 pontos, cara, é ridículo. Igual hoje também, olha isso aqui, ó. Também hoje vai entrar para a história do ano, né? Que foram uns dias com menor volatilidade, esperando o quê? Esperando o CPI de amanhã, né? Vamos ver se. Eu já tenho o meu preview para o meu dia de amanhã, né? Para o CPI, né? Eu vou passar aqui também. Mas vamos esperar esse CPI de amanhã, se ele possivelmente vindo. Enfim, né? Não vou fazer mais isso. Mas, galera, falando aqui agora rapidão, eu não sei se você já sabe, né? Eu lancei a minha assinatura da minha mentoria, né? Antes ela era dada toda em grupo, né? Então era um pouco mais cara, acabei fazendo uma assinatura dela, né? Bem baratinha. Aqui a gente já tem praticamente quase 100 horas de aula, né? A gente tem bastante aula aqui, aulas com mais ou AR Clip. menos 2 a 3 horas de duração, com bastante conteúdo, né? Tem outras aulas aqui ensinando a você instalar as ferramentas. Vou terminar de colocar as ferramentas aqui, como Bookmap, como você pegar os dados grátis, como você pegar o Bookmap também de uma forma um pouco mais barata, né? Temos aqui outras aulas, né, que já rolaram. Temos aqui ó, as aulas semanais já acontecendo, né? Já postei minha primeira aula semanal aqui. Então, gente, a gente tem bastante conteúdo aqui, né? A gente tem aqui ó, o Wyckoff, um curso completo de Wyckoff. A gente tem um curso completo de Volume Profile, da forma que eu utilizo aqui, né? Tem um curso completo de Footprint, Bookmap também. Temos bastante replay aqui.
Temos aulas de correlações, né? Correlações por fonte. Aqui a gente vai falar de inflação. Então, cara, tá bem completa, né? Por um preço bem acessível, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Por um preço bem acessível, se vocês quiserem acessar aí, Marcos, né? Eu vou colocar a descrição aí no, no- no fundo, né? Ali na descrição do vídeo, né? É um valor bem acessível, apenas R$ 69,45, é para ficar realmente acessível para todo mundo, né? Que queira entender, né? E aqui eu falo, o que a gente tem que ter no mercado é maturidade, querer, paciência e ser obcecado por isso aqui, né? Mais um dos maiores das maiores coisas que a gente precisa ter hoje no mercado é isso aqui, ó, paciência. É o que muitos não têm. Por que muitas pessoas não têm paciência hoje no mercado? Porque muitas pessoas não entendem o que estão fazendo, né? Então, esse é um dos grandes problemas dentro do mercado financeiro, né? Assim, aqui eu ofereço um suporte para vocês, né? Para vocês entenderem um pouco melhor sobre essa dinâmica operativa do mercado. Então, galera, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês hoje. Era só uma visão rapidinha aqui do índice, né? Não vou tentar falar de dólar nem mais nada do tipo, mas fiquem com Deus. Muito obrigado.